No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, 11,7% dos partos são prematuros, sabia disso? O que deixa o país em 10º lugar no ranking mundial, mesmo patamar de países de baixa renda. São muitas as causas que levam ao parto prematuro, mas todas elas podem ser tratadas e controladas, de forma a evitar esse problema. E é sobre isso que nós vamos falar agora no quadro Saúde da Mulher. E o doutor Belarmino, claro, já está aqui comigo, né, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. E doutor, desculpa. Boa tarde, pessoa de casa, né? Claro. Boa tarde para todos aqui da TV também. Nossa equipe que fica nessa expectativa. E hoje em especial, que é o dia do amigo. Então, pois é. Os amigos que nos assistem, os amigos da casa e a nossa. Um dia especial, né? Exatamente. Aliás, doutor, vamos pedir já para o pessoal, mande a sua dúvida aqui, a gente está falando de parto prematuro. Então, mande a sua dúvida aqui no nosso WhatsApp, já está na telinha para você tirar aí toda a dúvida que você tiver, que o doutor responde ao vivo, né, doutor? Com certeza. E aí, doutor, vamos falar de um assunto que eu acho que no momento que... bem delicado. Da gravidez para a mulher deve dar muito medo, né? O que é exatamente... A gente tem uma ideia do que é nascer antes do parto prematuro. Mas certo. O que determina o que é o parto prematuro? A gente consegue mensurar o trabalho de parto prematuro, vai ser aquele em que o bebê for nascer antes de completar 37 semanas. O bebê maduro, ele é com 40 semanas, que corresponde a 9 meses. 37 equivale a 8 meses. Então, o bebê que nascer entre 20 semanas, que é o 5º mês, e até a 37ª semana, é considerado um bebê prematuro. É um bebê que vai requerer mais cuidados, mais atenções, tanto para a mãe quanto para o feto. Até tem uma ilustração aqui mostrando uma gravidez, mostrando o feto, o útero e a placenta, porque para a gente ver o que é o ideal. Esse é o ideal. Essa gravura, ela mostra até o colo do útero, que vai ser um dos fatores que a gente vai comentar depois, que é nessa região, não sei se eu posso apontar ou não, acho que sim, né? Aqui, ó, o colo do útero, que depois o bebê vai encaixar, no processo de encaixamento, a cabecinha desce e vem nessa região aqui. Algumas mulheres podem ter problema no colo do útero, outras poderão ter problema na placenta, que é essa região avermelhada aqui, e podendo colocar em risco e o bebê tendo que nascer mais cedo. Uma outra situação é a quantidade de líquido amniótico também. Existe um perfil da mulher que tem uma maior probabilidade de ter uma gravidez prematura, que eventualmente a gente poderia traçar aqui, que seriam aquelas mulheres que antes de se programarem para o pré-natal, elas têm uma vida um pouco mais solta. Bebem, fumam, usam drogas lícitas, ilícitas, não tem controle do peso, eventualmente se tem alguma doença prévia, alguma patologia para poder compensar, para ter um pré-natal bacana, é importante que a mulher saiba do seu estado para depois pensar em engravidar, porque já existem riscos que são pré-conhecidos, tais quais a infecção urinária, é muito frequente. A bactéria da infecção urinária pode levar à ruptura da bolsa do líquido amniótico, fazendo com que o bebê perca a proteção e a gente tendo que acelerar o nascimento dele, porque é esse líquido que protege o bebê de outras infecções. Um outro fator é o corrimento, candidíase, Gardnerella, o corrimento ginecológico ele deve ser evitado, porque uma vez havendo, ele vai poder precipitar e perfurar a bolsa, que é onde o bebê se encontra protegido ali dentro. Ou seja, ele perde a proteção e acaba entrando em contato direto com a flora ginecológica. Então, quer dizer, doutor, tanto maus hábitos da mãe, né? Eu acho que hoje as mães estão mais conscientes, né? De não fumar, não beber, mas deve acontecer com certeza ainda. Isso pode influenciar e acelerar o nascimento do bebê. Porém, outras questões que aí já são questão de saúde, porque, por exemplo, uma infecção urinária... Não se escolhe. Não se escolhe. Mas, eventualmente, se a mãe tem uma alimentação boa, está com a imunidade melhor, a possibilidade de vir a ter uma infecção urinária cai um pouco também. Outros fatores que a gente pode considerar que tem maior possibilidade é em caso de gêmeos, a gemelaridade. Obviamente, o útero é um compartimento elástico, né? Ele é pequeno e, à medida que o bebê vai se desenvolvendo, ele começa a se expandir.
Como muitas vezes podem ser 2, 3, como há em Santa Catarina, quíntuplos, a resistência desse útero, ela cai um pouco, fazendo naturalmente com que o bebê queira nascer antes. Então, gêmeos geralmente vêm prematuros. Porque daí não tem espaço, eles querem nascer. Exatamente. Extremos de idade, tais quais adolescente e mulheres acima de 40, 45 anos. Adolescente porque não tem útero formado. E a de 45 anos porque o útero não mantém mais a mesma elasticidade que ele mantinha antes. Outro fator que a gente observa também para a gemelaridade, às vezes é na anatomia. Talvez você já tenha ouvido falar em útero infantil, alguém... Ou seja, a mulher se desenvolveu, mas o útero, ele não mantém um volume, existe um volume mínimo ideal para poder distender. São casos, às vezes, até de muitas mulheres que têm abortamento de repetição, que aí o útero vai distendendo, ela perde uma vez, perde duas, na segunda, uma hipótese, na primeira gravidez o feto foi até 1 mês, então distendeu um pouco. Na segunda, até 2 meses. Na terceira, até 3. Às vezes, na quarta, por já ter essa distensão, o bebê evolui até 8, 9 meses. Ou seja, as mulheres pensam em engravidar, como o senhor falou, tem que planejar, tem que ver as predisposições, né? Ou então a fazer até um ajuste daquilo que não está muito bom, tipo tendo algum corrimento, procurar o seu médico, fazer o tratamento, as situações, se preparar para poder evitar o máximo possível um trabalho de parto prematuro. E doutor, que riscos tem para a mãe e para o bebê quando há essa questão, essa possibilidade do parto prematuro? O que mais nos preocupa são que os recém-nascidos antes do 8º mês, eles não têm o preparo pulmonar necessário para poder se adaptar ao meio ambiente. Então, um feto abaixo de 37 semanas, ele vai provavelmente ficar num respirador, vai ficar numa incubadora, ele vai precisar de uma atenção especial. A gestante, às vezes a maior preocupação da mãe é saber, ela está grávida. Quando que ela vai saber que está em trabalho de parto, se é uma primeira gravidez, que ela tem que procurar o hospital e não deixar o bebê vir antes. E até ela não está esperando, né? Porque toda mãe espera 9 meses. Se vem de antes repente, aquela no contração, 6º ano, o que está acontecendo? Então, é bem simples, é até matemático. A gente procura orientar a mãe assim, todo o trabalho de parto, seja o prematuro ou seja a termo, aquele que já está pronto para nascer. Caracteriza o trabalho de parto quando a mulher tem 2 contrações a cada 10 minutos, sendo que cada contração dura 20 segundos. Como é que vai saber uma contração quem nunca soube? Então, eu vou explicar. O abdômen da gestante, ele é molinho. Quando ela está gerando filho, ela vê o cotovelo, ela vê o pezinho, há um balanço, digamos assim, abdominal. Quando há uma contração, é o nosso controle no próprio hospital. Nós, as enfermeiras obstétricas, há um enrijecimento da barriga total. Involuntário? Involuntário. Você não consegue tocar nenhuma parte fetal. A barriga fica rígida e você pega o relógio e começa a cronometrar. Se tiver 2, e você sente abaixo da mão a contração, a pele, você tenta tocar o bebê ou mexer, fica tudo rígido. Isso é uma contração. E a mãe vai referir na forma de dor, está doendo. E para nós é o fato do enrijecimento da barriga. E tendo 2 dessas a cada 10 minutos, já é um trabalho de parto prematuro. O que a gente orienta? Antes de 9 meses, tendo algum tipo de contração, vá a um pronto atendimento, que tem atendimento obstétrico, para um obstetra avaliar e ver se é um princípio, se tem que internar, ou se foram contrações esporádicas. Algumas vezes não há necessidade de internar. Ela não desencadeia. Melhor quando é assim, né? Melhor quando é assim. Uma vez internando, vamos supor, a gente vai considerar a contração tendo 2 contrações a cada 10 minutos, 20 segundos cada qual. Se faz um toque na maternidade, aí a gente sente o polo cefálico do bebê. Se a cabecinha ela pode estar alta, pode estar no meio ou pode já estar dando de ver o cabelinho. Se tiver alto, você tenta, e a bolsa íntegra, você tenta manter o bebê naquele habitat. Existem medicamentos
que só pode ser feito intra-hospitalar, para retirar a contração. E se a bolsa estiver íntegra, você vai fazer de tudo para fazer um medicamento para amadurecer o pulmão desse bebê e evitar as contrações. O problema é quando chega já com a bolsa rompida. Aí ele, por uma a bactéria. casinha dele, vamos dizer assim, já não está mais intacta, né? Uma vez... Aí, o melhor é manter ele o quanto for possível até completar os 9 meses. Do jeito que der, né? Geralmente, após 12 horas, já se corre o risco de ter uma contaminação. Então, tem duas condutas. Alguns colegas entram com antibiótico para evitar a contaminação do bebê e outros, além do antibiótico, pedem, e sempre, o repouso absoluto. Uma dieta tem que ser bem branda, porque o intestino é o vizinho direto do útero. Se ingerir muito alimento e houver muita turbulência intestinal, vai excitar, digamos assim, vai estimular o útero a ter contrações maiores. Ou seja, não dá para comer desmedidamente. Não, o mínimo de alimentação. E a partir do momento que rompe a bolsa, também dá de fazer o controle. Você vai ouvir, e eventualmente quem está em casa sabe disso, a gente faz o controle pelo hemograma. A bolsa rompeu, você entrou com medicamento, um feto de 6 meses. A gente entra com medicamento e faz a monitorização pelo hemograma. O hemograma vai nos dizer se nós podemos continuar mais 12 horas ou mais 6 horas, porque ele detecta se está ocorrendo uma contaminação do líquido amniótico ou não. Lá no hemograma a gente vê se tem anemia, tem o leucograma e tem as plaquetas. Esse item leucograma, ele nos dá o alerta de dizendo assim, tem que interromper, para aqui porque ele está se contaminando. Agora é hora. Agora é hora. Se tem casos, às vezes conseguimos manter até uma semana a mãe com a bolsa rota, no hospital, com controle diário de obstetras, e que é muito importante que a gente ganhe o amadurecimento pulmonar do bebê. E, doutor, uma coisa que você tinha comentado, que eu até fiquei surpresa, porque talvez pelo bebê ser pequenininho, a gente acha que pode sair, ser o parto normal e mais fácil. Mas nesses casos do parto prematuro, é necessária também a cesárea. E assim, o bebê vindo antes de 37 semanas, o ideal é a cesariana, porque o bebê, ele tem as partes moles, ele tem a cartilagem, ele não tem aquela camada de gordura. Nós, obstetras, para poder manusear, você tem que retirar ele dentro da cavidade. Às vezes a clavícula, você tem que mexer com o ombrinho para não ocorrer luxação de quadril, o bebê não ter nenhum problema articular. A parte encefálica também é muito vulnerável, pode fazer uma noxa. E no trabalho de parto, muitas vezes a posição do bebê não favorece para você recebê-lo. Ele precisa, feito uma flor, ele é muito delicado. Ele precisa assim. Na cesariana a gente consegue fazer esse manuseio de uma forma mais adequada. Gostaria de fazer um adendo aqui, que agora o Ministério da Saúde colocou obrigatório cesariana somente a partir de 39 semanas. Eu achei excelente, porque é o período que o bebê vai estar maduro. A gente via até então, pelo Ministério da Saúde, que as maiores causas de trabalho de parto prematuro, bebê que ficava em incubadora, era quando o profissional marcava a cesariana antes da hora, por razões particulares dele, e o bebê vinha com insuficiência respiratória, acabava na incubadora, podendo ter problemas. Podemos, eu acho, depois do comercial, conversar a respeito. Exatamente, isso que eu ia sugerir, para depois do intervalo, além de responder as perguntas do nosso público, falar um pouquinho sobre essa incubadora, quando o bebê precisa ficar lá. Que pode implicar nisso. Exatamente. Vamos dar uma paradinha, doutor? Tomar uma aguinha? Tomar água. A gente volta já e não sai daí. Manda a tua perguntinha rapidinho, vai lá. Como diria o Pereira, sair daí nós vamos descobrir. Isso aí. Boa. Não saiam. Já estamos de volta, doutor Bellarmino. Continua aqui comigo, a gente falando de parto prematuro. A gente estava falando justamente, né, doutor, da questão da incubadora. Quando o bebê nasce antes do tempo, precisa ficar naquele espacinho que a gente imagina que não é confortável para a mãe, para o bebê, mas enfim. Toda mãe sonha em poder ter o bebê na hora já, para amamentar, para abraçar, beijar. E, infelizmente, o prematuro ele vai para a incubadora. E a maior preocupação nossa, enquanto profissionais da área da saúde, é que a UTI neonatal sempre vão ter crianças com algum tipo de problema lá. Bactérias, fungos, protozoários, que
elas trouxeram de casa, não que estão no hospital. Então, o recém-nato, para poder amadurecer o pulmão, às vezes ele vai ter que ficar uma semana, 10 dias, 15 dias, muitas vezes um mês, aumentando muito a possibilidade dele ganhar uma infecção. E o outro fator é que, como há uma insuficiência respiratória, o bebê não consegue respirar na totalidade, é colocado o oxigênio via nasal. E esse oxigênio, quando muito utilizado, ele vai acabar podendo gerar uma diminuição da acuidade visual, ou seja, pode cair um pouquinho o grau de nitidez das vistas. Esses seriam os dois principais preocupações. Tem que cuidar, né? Doutor, a gente falou até no intervalo a respeito de placenta prévia. Vamos mostrar o que é? Vamos lá. Então, assim, ó, à esquerda de quem está em casa, a placenta prévia, ela é... Não, perdão. Aqui a placenta está normal, tá? Foi o primeiro que nós mostramos. Aqui a placenta prévia. Prévia porque ela está próximo ao útero, tá? Então, é uma bola de sangue, a placenta, e se o bebê se movimenta muito, ele vai ocasionar uma hemorragia que vai descer aqui pelo colo uterino. Vai ter um sangramento abundante vindo daqui. O ideal é que ela fique aqui em cima, porque aqui é uma tubulação. Essa tubulação que se chama colo uterino, quando a placenta está aqui, a mãe tem que ficar em repouso total, porque o bebê se movimentando, ela se movimentando. Para não forçar aquilo ali também. Aqui é uma esponja. O bebê, conforme ele se movimenta, vai gotejar sangramento. E talvez tenha um outro que é o descolamento da placenta, que é quando a placenta, caso não haja, a placenta ela entra em contato direto com a parede do útero. Forma um hematoma. Ele desce e ali dentro forma um hematoma. O problema é que quando há um descolamento de placenta, o bebê ele entra em anóxia, ele não recebe mais o sangue pelo cordão umbilical. Dá para reverter essa situação, doutor? É urgência. Só Esse repouso? aqui é repouso, mas o descolamento de placenta, chegou no hospital, fez o diagnóstico, é retirar o bebê o mais rápido possível porque ele está em asfixia. Tomar cuidado. Vamos ver o que tem de pergunta pra Vamos lá, gente? vamos Ou lá. pro senhor, né? Pra nós? Tem pergunta já? Eu leio e você responde. Então tá. Tem lá. perguntinha na nossa tela? Já tem cá. Sabrina. Olá, tive minha filha com 7 meses. Ao invés de engordar, eu emagreci muito, sofri muito. Pesava 45 quilos e durante a gravidez fiquei com 36 quilos. Ela nasceu com 2.310 quilos. Pretendo ter outro bebê. Será que tenho que fazer algum tratamento? Obrigada. Um beijo, Sabrina. Sabrina, eu teria que ver se você não tem alguma outra patologia associada. Obrigado pela pergunta, porque realmente houve uma queda de peso bem importante, você se doou bastante. Foi aquilo mais ou menos que nós comentamos aqui no começo da matéria, que o ideal é a mãe estar bem nutrida, com todos os componentes, porque você foi de 45 para 36. Ou seja, o bebê consumiu essa energia de você. Então, para um próximo, o ideal seria procurar uma nutricionista, uma equipe multidisciplinar, para poder fazer com que você tenha todas as qualidades para oferecer tudo aquilo que o bebê precise sem faltar para você. Porque o que você descreveu dá margem a gente poder achar que, eventualmente, você ficou com carência de vitaminas. Legal. Outra pergunta é da Elane. Tive meu primeiro bebê com 35 semanas. Ela tem epilepsia, isso pode ser resultado do parto prematuro? Não entrei em trabalho de parto, somente o médico disse que teria que interromper. Então ela não teve aqueles sinais que a gente falou, né, doutor? Nesse caso, talvez ela não teve a contração, mas provavelmente alguma situação de risco. O mais frequente, quando não tem, a paciente não sabe, é quando reduz muito líquido dentro do útero. O bebê, ele pode, aí que vem aquele famoso enrolar no cordão umbilical, e não porque a bolsa perfurou, a mãe produz pouco líquido, chama-se retardo de crescimento intrauterino. Às vezes a mãe não, mediante a nobreza do ato, ela não absorve o diagnóstico. Mas provavelmente a causa foi essa e tem que interromper. Por quê? Porque o bebê não vai evoluir mais dentro, ele vai involuir. Então é melhor nascer e aqui fora fazer uma nutrição, um acompanhamento adequado. E ela perguntou se a epilepsia pode ser causa desse parto prematuro. Pode, 99% sim, pela fragilidade cerebral da criança, pelo fato de ter recebido provavelmente bastante oxigênio, mas
é 100% reversível, epilepsia. É tratável. E as perguntas continuam chegando aqui, doutora Patrícia. Ela quer engravidar, tem 30 anos. Pode ter risco na gravidez por causa da idade? Não tá novinha ainda. Patrícia. Começa a ficar um pouco mais difícil a partir de 35 anos. Você está 100% apta para engravidar. Tá? Tem que analisar todos os outros fatores, né? Sim, alimentação, tudo mais. Um bom profissional vai orientar a Patrícia a ficar bem. Vai dar tudo certo, né? Boa sorte. Com certeza. A Deise Luz manda pra gente. Oi, tem uns 3 dias que sinto uma dor na barriga bem embaixo. Estou de repouso, mas estou com um pouco de medo. Acredito que ela esteja Deise, grávida, vou né? brincar com seu sobrenome, vou lhe dar uma luz. É o seguinte, dor nessa região de baixo ventre, se não tem sangramento, não tem perda de líquido, você deve procurar o seu médico e pedir um exame de urina. Mudanças térmicas muito rápidas ocasionam infecções urinárias e essas infecções, sim, podem comprometer o bebê. Então, eu acredito que possa ser uma infecção urinária, mas o seu médico é quem vai confirmar isso. Tá bom, Deise? Maravilha, maravilha. Tem mais perguntinha pra gente? Estamos escolhendo, doutor, sempre é bom isso, né? A gente percebe as questões, mas assim, somente imaginar uma resposta é difícil. Tem que ter um acompanhamento médico, porque é um momento delicado da mãe, do bebê. Foi onde eu brinquei com a Deise. Vou dar uma luz, porque assim, há uma perspectiva para ela poder pesquisar, mas é atípico sem sangramento, sem perda de líquido. Olha, a Janice também mandou uma perguntinha aqui pra gente. Tenho cisto no ovário há 2 anos. Estou com sangramento já faz 25 dias. É necessário fazer cirurgia? Tá um pouquinho... Não, tem que avaliar esse cisto, tem que ver qual é a causa dele e não é pelo sangramento. O sangramento deve ser provavelmente uma irregularidade menstrual, tá bom? Maravilha. Fica tranquila. Maravilha. Doutor, obrigada por ter vindo aqui hoje. A gente queria responder todas as perguntas, mas nosso tempo vai esgotando, né? Quem sabe a gente começa a avisar no dia anterior para pôr no ar as perguntas. Mas aí é mais pergunta. A gente responde tudo que der, né? Mas a gente com certeza vai respondendo quanto dá e todo mundo fica feliz. Maravilha. Obrigado, então. Eu que agradeço, Boa doutor. tarde. Vamos sair, Até a próxima. vamos passar essa quarta-feira aí agora, porque amanhã a gente tá aqui de novo com o nosso Ver Mais, tá bom?